Olá, irmãos, mais uma vez então aqui com vocês, eu, Rose Ruperti, da Congregação Espírita Cristã, venho através desse convite, sempre muito gentil da nossa casa, dos amigos da BBM, e através dessa ferramenta que é a internet, que são os nossos aparelhos de comunicação, viemos trazendo algumas reflexões a respeito do capítulo que nos foi confiado, que é o capítulo 7 do Livro dos Espíritos, parte 2, mais especificamente questões de 371 a 378, falando sobre idiotismo e loucura. Então, para iniciar esse nosso estudo, que hoje vai ser um pouco menor, mas espero que possa contribuir bastante em profundidade. Eu separei uma página que na verdade é um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu separei aqui para a gente ler o item 7, que é na verdade um item muito bonito. Na verdade, todo esse trecho é lindo, mas esse pequeno trecho aqui diz bastante a respeito do nosso estudo de hoje. Então vamos lá. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossa alma dolorida a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamaste. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Então é com essa página de preparo que eu convido a todos para fecharem os vossos olhos e elevar os pensamentos a Jesus nesse momento, a espiritualidade amiga que nos orienta, que nos dá forças, e dizer assim: Pai amado, que é todo poder, que é toda bondade, Mestre amado Jesus, amigos espirituais envolvidos nesse momento, nesse trabalho, elevamos os nossos pensamentos e os nossos corações até vós, para que possa nos instruir, para que possa nos acolher dentro das nossas fraquezas, dentro de nossas inseguranças. Pai amado, que esse momento seja não só um momento de instrução, mas um momento de educação, aonde nos reformulamos intimamente para o seu caminho, para o encontro da tua luz, Mestre amado Jesus. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, vamos iniciar então o nosso estudo. É um estudo bastante simples, mas que na verdade nos traz informações um pouco mais técnicas hoje, mas que nós vamos tentar entremear com algumas
questões de cunho moral, porque sempre são imprescindíveis para o entendimento. Não tem como nós separarmos o entendimento do nosso funcionamento corporal, mental e espiritual se nós não entendermos sob o aspecto moral também, né? Aquilo que é puramente científico é incapaz de explicar o total funcionamento e muitas vezes a desorganização do corpo material. Então, hoje o nosso capítulo fala sobre idiotismo e loucura, né? É importante a gente perceber que as palavras às vezes vão mudando ao longo dos séculos, né? Vamos dizer, a forma como se trata determinada doença vai mudando ao longo dos séculos. E quando se fala aqui, obviamente, de idiotismo, de cretinismo, não estamos falando do que hoje, de uma forma mais vulgar, se fala. O que Kardec dizia nessa época é de algumas patologias mentais muito recorrentes naquele período, né? O idiotismo, por exemplo, trata-se de uma doença fisiológica, cerebral fisiológica, que traria o retardo mental grave para as criaturas, impedindo também uma comunicação plena através da palavra, uma comunicação verbal. Então, o que se queria dizer com idiotismo eram o que hoje se chama pessoas com deficiências mentais graves, né? E a loucura, obviamente, são todos os transtornos mentais que são adquiridos. A gente pode entender que o idiotismo seriam aquelas patologias que os sujeitos já nasceriam congênitas, né? Já nasceriam com elas. E a loucura seria um processo de adoecimento ao longo da vida em que o sujeito vai perdendo pouco a pouco as suas capacidades de consciência do mundo, né? Então, a gente vai tomar mais ou menos com esses conceitos o que nós vamos estudar hoje. Para iniciar então o nosso estudo, eu vou lendo as questões e a gente vai discutindo pouco a pouco. A questão da loucura, do adoecimento mental, sempre permeou a imaginação e a fantasia do homem ao longo da humanidade. Então, já na época antiga, se questionava, tentava se entender o que é a loucura, né? Porque a loucura, quer dizer, essa desordem mental no homem sempre existiu. Em algumas épocas, muito mais do que em outras. Mas esse questionamento, esse não entendimento a respeito do porquê algumas pessoas funcionavam de maneira diferente das outras, sempre existiu na humanidade. E em cada época, com as suas limitações, né, as respostas que se tinha eram respostas muito limitadas, ao que se conhecia em termos científicos da época. Então, na idade vamos supor, da Grécia Antiga, o que se entendia sobre loucura era entendido que essas pessoas que possuíam essas diferentes formas de agir no mundo eram pessoas escolhidas, eram pessoas que tinham habilidades de se comunicar com a divindade, eram pessoas que até eram consideradas pessoas privilegiadas por terem uma capacidade de entendimento da linguagem divina, da linguagem de Deus, eram pessoas mediadoras de Deus, né? Não de Deus, mas da divindade, né? Porque naquela época ainda não se acreditava num Deus único, então eram politeístas, mas eram pessoas que tinham essas capacidades de entender a linguagem dos deuses. Ao longo da nossa linha evolutiva, né, já na Idade Média, mais ou menos, né, o entendimento sobre a loucura era ainda bastante limitado, e essas pessoas eram entendidas como pessoas que recebiam castigos de deuses.
aí já mudou, né, bastante a forma de enxergar. Eram pessoas que eram consideradas pessoas que estavam sendo castigadas por Deus, e por isso então mereciam também a exclusão na sociedade. E eram tratadas conforme eram tratadas as pessoas que tinham a antiga lepra, né, hoje hanseníase. Eram pessoas que eram excluídas da sociedade, eram pessoas que eram tratadas junto com outras que tinham doenças contagiosas graves, e todas elas eram colocadas em um mesmo local, né? Não para serem tratadas, mas com o propósito de serem excluídas da sociedade. Mais para frente, lá para o século XIX, mais ou menos, a curiosidade e o interesse de alguns estudiosos por essas patologias foi crescendo, e começou-se a perceber que a doença mental não era simplesmente algum castigo imputado por Deus àquela pessoa, mas que sim era uma desordem, no caso, na época se entendia de ordem física, orgânica, né, e que era passível de ser tratada. Então, aos poucos, esses doentes mentais, né, entre aspas, eram internados para que a partir dali fossem estudados, ainda com métodos muito primitivos, muito básicos, estudados para o seu futuro tratamento. Aí a observação da loucura como algo passível de ser tratado. Então, o tempo foi passando, o entendimento da humanidade foi crescendo a respeito desse tipo de patologia, né? E a espiritualidade nos trouxe também alguns espíritos que inseriram métodos muito melhores, né, a respeito do entendimento da loucura do ser humano, do funcionamento mental, como Freud, como Jung, né, como Nise da Silveira, que vieram então vieram fazer uma missão dentro desse campo que hoje se conhece muito mais do que naquela época. Mesmo com todo o conhecimento que nós temos hoje a respeito desse assunto, ainda não temos o suficiente, né? E o Espiritismo vem nos esclarecendo coisas que ainda a ciência materialista não se aventurou a explorar. Então, a gente vai começar aqui então com a questão 371, e a partir daqui vamos inserindo alguns conhecimentos a respeito de outros livros, de uma bibliografia diferente. A questão 371 traz o seguinte questionamento. Kardec nos pergunta aos espíritos: tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Então, já Kardec traz nessa pergunta já uma percepção da época de que se tinha nas pessoas que sofriam de alguma perturbação psíquica a ideia de que eram seres que deveriam ser excluídos, né? Seres que eram a escória da sociedade, castigados, que deveriam ser punidos. Então, Kardec já traz essa pergunta, mostrando o que se pensava mais ou menos naquela época, né? Lembrando que aqui, cretinos e idiotas, ele está falando a respeito de pessoas que tinham essas deficiências mentais graves, com impossibilidades de expressão verbal. E ele pergunta se eram seres de natureza inferior. E a resposta dos espíritos: nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro, mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem de insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre a impossibilidade de falar. Então, olha que isso, na época,
né, pode ter sido assim uma grande surpresa essa resposta, visto tudo que nós já falamos aqui, né, de como eram tratadas essas pessoas. E aqui os espíritos dizem que, não raro, eram espíritos muito mais inteligentes do que se supunha, mas que estavam ali sofrendo uma insuficiência dos meios orgânicos que impediam que essa inteligência se expressasse da maneira como poderia se expressar se esses órgãos estivessem funcionando normalmente. Assim, ele dá o exemplo do mudo que sofre pela impossibilidade de falar. E seguindo então, ele nos coloca a seguinte questão. A gente pode buscar aqui como uma referência, né? Lembrando que esse capítulo, essa parte segunda aqui do Livro dos Espíritos, está se referindo ao retorno do espírito à vida corporal. Então, tudo que permeia esse retorno da vida corporal. E a gente pode buscar uma referência na questão 368, onde é perguntado: após a sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena as suas faculdades? Então, buscando essa referência em questões um pouquinho anteriores à nossa atual, a gente tem essa pergunta de Kardec que pode contextualizar, né, a nossa resposta dada pelo espírito na questão 371. E a resposta é exatamente essa. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, contextualizando, explicando a questão que nós acabamos de ler, a 371, essa resposta vem mostrar que o espírito tem faculdades específicas que só conseguem se expressar se todos os órgãos estiverem organizados perfeitamente, ok? E aí, a questão 370, ainda anterior à nossa 371, faz o seguinte questionamento. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais? De novo, da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais? Ou seja, as faculdades morais e intelectuais têm alguma relação com o desenvolvimento do cérebro? E aí a espiritualidade diz: não confundais efeito com causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Entendem? Então, tudo provém do espírito. As faculdades morais e intelectuais são que impulsionarão o cérebro, são que impulsionarão os órgãos materiais. Porém, existe sim, e a gente vai ver mais lá para frente, uma inter-relação, né, que pode alterar esse funcionamento. Então, vamos adiante. Na questão 372, Kardec faz a seguinte pergunta: que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Então, a pergunta é muito interessante, porque eu tenho certeza que muitos dos que não conhecem ainda o Espiritismo se questionam a esse respeito até hoje, né? Qual o objetivo da providência divina em criar seres cretinos e idiotas, ou seres com deficiências mentais graves? Por que essas pessoas vêm de maneira tão desfavorável ao mundo, né? Qual o objetivo disso? E aí a resposta dos espíritos é a seguinte: os que habitam corpos de idiotas
são espíritos sujeitos a uma punição. Punição aqui entre aspas. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Peraí, então quer dizer que realmente é uma punição? Então a gente precisa voltar um pouquinho, né? E a gente pensar assim que punição era a forma que se entendia, a forma como se falava de uma forma mais inteligível, né? O que na verdade se fala aqui é de uma lei, a lei da causa e do efeito, né? Então esses espíritos, essas pessoas que sofrem dessas doenças, dessas impossibilidades, dessas deficiências, sofrem por efeito de um constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos e desmantelados. Então a pergunta é: por que esses órgãos estão não desenvolvidos como deveriam ser ou desmantelados, né? Essa palavra desmantelados é bem interessante porque ela mostra, ela conota, ela traz uma conotação de uma desorganização, certo? Então, uma desorganização desses órgãos faria com que esses espíritos não conseguissem expressar as suas reais faculdades espirituais contidas no seu espírito. Então, vamos seguindo. A subpergunta A dessa questão pergunta assim: não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Então, a questão que ele coloca aqui como subpergunta é: então não existe fundamento para se dizer que os órgãos não influenciam sobre as faculdades? Então, a espiritualidade vem mostrando o seguinte: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem-na muito grande sobre a manifestação das faculdades. Porém, não são eles a origem dessas faculdades. Isso aqui é uma questão crucial, muito importante. Então, continuando, aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Então, uma grande questão que se tem até hoje, né, é de que toda doença, toda a impossibilidade orgânica, qualquer ela que seja, está contida no defeito do órgão, né, em uma impossibilidade, uma desorganização daquele órgão. E hoje a ciência materialista entende que ali está contida também a causa do adoecimento. E o Espiritismo vem ampliar, então, o nosso olhar, mostrando que, sim, os órgãos têm influência sobre essas faculdades que se exprimem, porém, não são a causa dessas doenças. A causa está anterior ao órgão, está em outro local, né? E a gente vai ver isso mais para frente. A origem dessa desorganização não estaria no próprio órgão, nem na hereditariedade, nem nos genes, né? A origem estaria muito anterior a isso. Então, ele nos coloca aqui um exemplo muito esclarecedor. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará ao vivo a música, ou seja, não tocará uma música conforme ele consegue tocar, porque o seu instrumento está desorganizado, está ruim, mas ele não deixa de ser um bom músico, por isso ele apenas não tem um bom instrumento. Então, isso é bastante esclarecedor para as questões que virão mais à frente. A questão 373, então, nos trará a seguinte pergunta: qual será o mérito, então, da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas,
não podendo fazer bem nem o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir. De novo, qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, que não podendo fazer nem o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Qual é o motivo, né? Por que razão essas pessoas viriam então ao mundo se elas estão incapacitadas de fazer o bem e até de fazer o mal, né? Qual o intuito? E a resposta é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Então, aqui o Espírito já nos coloca uma questão aqui moral. Ele insere dentro dessa questão uma questão moral. Ou seja, então quer dizer que a desorganização do meu órgão físico, que no caso aqui é o cérebro, estaria sendo resultado de um abuso que eu pratiquei ou nessa ou em outra existência anterior àquela causa que está ali. Então, eu utilizei mal algumas faculdades em alguma época da minha vida e por esse motivo eu expio hoje dessa maneira, né? Então, em alguns livros do André Luiz, principalmente o livro No Mundo Maior, nos traz muitos exemplos a respeito desse mau funcionamento, né? Onde ele e o seu assessor, o seu assistente, no caso, né, vão buscar explicações para aquelas situações ali de doentes mentais, de pessoas que estavam com esquizofrenia, considerados esquizofrenia no mundo físico, mas que pela percepção deles dois existiam muitas outras coisas além de uma simples questão biológica, né? E é importante a gente salientar que até hoje não se tem uma explicação muito clara e muito concreta, fechada a respeito das causas da esquizofrenia, né? Então, alguns experimentos feitos há alguns anos atrás nos mostraram casos de, por exemplo, gêmeos idênticos, né, que os dois continham genes que poderiam gerar, né, poderiam desencadear uma esquizofrenia na vida adulta, e apenas um deles desencadeia a esquizofrenia e o outro não. Então a questão é, se os dois eram gêmeos idênticos, tinham mesmos genes, eram idênticos, né? Por que um desenvolveu e o outro não? Então, isso mostra que nenhum espírito é igual ao outro, embora a sua carga genética seja semelhante, seja idêntica. Isso mostra que existe algo anterior à carga genética, à causa genética, que vai determinar o desenvolvimento ou não de determinadas faculdades, de determinados adoecimentos ou patologias, né? Então, é isso que vem nos trazendo o Espiritismo ele abre caminhos com essas questões, mas ele nos traz, né, um aprofundamento através das outras obras que nós vamos vendo do André Luiz, da Joana de Ângeles e vários outros, né, como Manuel Filomeno de Miranda e muitos outros também que se aprofundaram nesses assuntos. O Dr. Bezerra de Menezes também nos traz uma percepção através do livro A Loucura sob o Novo Prisma, onde ele também salienta, existem causas orgânicas, obviamente, né, para um adoecimento físico, adoecimento mental, mas também existem outras causas que precisamos ter consciência, ter conhecimento. E uma delas, e uma das mais importantes, é a obsessão, né? Então, seguindo. A questão 375. Então, a desorganização é sempre o corpo
Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? E aí, a resposta: exatamente. Mas não convém perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele dentro de certos limites, e que pode acontecer e impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo acontecer que, com a continuação durante longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará senão depois de se haver libertado de toda a impressão material. Então vejam, aqui ele nos traz uma introdução já, né, a respeito de como funciona essa organização material. É importante a gente perceber que, através de alguns estudos, até dos livros do André Luiz e na obra também de Kardec, podemos perceber que existem 3 camadas, falando bem a grosso modo, né, no ser humano. A primeira seria o espírito, né, que seria o cerne ali, a origem de tudo, né, o que presidiria o corpo, né, o corpo físico, né, e entre o corpo físico e o espírito existiria um corpo semimaterial, que é o perispírito, responsável pela intercomunicação entre essas duas, posso dizer, camadas, né? Entre esses 2 patamares do ser. Então, é nesse perispírito que é um corpo extremamente plástico, ou seja, sensível, né? Que se transformaria, que se modificaria com as circunstâncias, com as impressões que recebe, tanto do espírito quanto do meio externo. Ele vai recebendo as impressões de um e de outro e se molda conforme essas mudanças, esses estímulos acontecem. Então, o que essa questão nos traz é exatamente isso, né? O espírito atua sobre a matéria através do perispírito, mas também a matéria, atua também sobre o espírito até certo limite, através do perispírito também. Então, nós poderemos dizer que aqueles órgãos que estão desorganizados se desorganizariam primeiro no perispírito e depois no órgão físico. Na verdade, o órgão físico nada mais é do que uma réplica perfeita do órgão perispiritual. E se o órgão perispiritual está desorganizado por alguma impressão de coisas que eu fiz no passado, de coisas que feriram a minha consciência, que me trouxeram culpa e remorso, isso fica muito demarcado no perispírito. E ele desorganiza, né, o órgão que foi como é que eu vou dizer? Que foi o autor, né, o órgão que possibilitou que aquele ato fosse feito, né, ele se desorganiza perispiritualmente e posteriormente ele se desorganiza na matéria. E aí então o espírito fica impossibilitado de passar todas as suas potencialidades, todas as suas impressões, né, e as suas capacidades para o meio externo. Seguindo. Questão 376. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? E aí a resposta: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde o procurar na morte um meio de quebrar os seus grilhões. Então, o que ele nos traz aqui é uma ideia de que o espírito que padece desse adoecimento, no seu íntimo ele tem uma consciência da sua impossibilidade, ele tem uma consciência do que ele não consegue fazer
e muitas vezes isso leva a um estado de infelicidade tão grande, de dor tão grande, que ele acha que o suicídio, a morte, seria um alívio dessas dores todas e desse constrangimento. Seria uma forma dele se livrar desse constrangimento, né? Então, isso também, obviamente, aqui falando apenas nesse contexto, né? A gente precisa lembrar que o suicídio é multifatorial, então ele tem múltiplos fatores que contribuem para que uma pessoa pense em terminar, em dar termo à própria vida, tá? Aqui nesse caso, ele está falando especificamente em que a loucura, né, em que uma desordem psíquica levaria o homem a essa situação. A questão 377, então, nos traz: depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades, ou seja, ele ainda continua sentindo todas aquelas sensações da sua desorganização enquanto vivo? E a espiritualidade diz: pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara o sono. Então é como se nós estivéssemos num sono profundo, estivéssemos sonhando, e assim como nós acordamos, sentimos aquela sensação toda do sonho que estávamos tendo, assim da mesma forma seria o espírito, a pessoa que desencarna, o espírito fica ressentido daquelas impressões da matéria enquanto ainda estava encarnado. Então, nós encontramos isso em toda a bibliografia que nós lemos, né? De espíritos que muitas vezes permanecem longo tempo se recuperando de padecimentos físicos que tiveram enquanto encarnados, permanecem em acompanhamento e recuperação no mundo espiritual. Então, vamos seguir. Questão 378, então, finalizando o nosso estudo, de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Então, supondo que uma pessoa desencarne com uma alteração psíquica ou mental qualquer, né? Como o cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Qual é a impressão que ele deixa no espírito? Como uma recordação. Um peso oprime o espírito e, como ele não teve a compreensão de tudo que se passou durante a sua loucura, pelo seu estado de inconsciência, sempre se faz mister um certo tempo a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que aqueles o prendiam. Então, é exatamente como nós falamos, né? É possível sim que o espírito receba também as impressões da matéria sobre ele, porém, isso dura um determinado tempo, né? Quanto mais fortes foram essas impressões enquanto vivo, mais tempo durará quando a pessoa estiver desencarnada, mais tempo essas impressões durarão. No entanto, não permanecerão no espírito. Elas sumirão depois de um certo tempo e aquilo passará apenas a ser uma pequena recordação daquela vivência. Ok? Então, é muito importante que esse estudo venha sempre acompanhado, né, de um entendimento de que os nossos órgãos respondem
aos nossos comportamentos morais, né? Segundo o que nós temos aqui na bibliografia de Joana de Ângeles, né, como um exemplo, tudo que nós fazemos no campo moral constitui-se uma patologia do ego. Essas impressões ficam gravadas em nosso perispírito, que se desorganiza muitas vezes por aqueles adoecimentos morais que temos. Então, Joana nos fala: o ódio envenena os sentimentos e entorpece a razão, dando vitalidade à vingança, conduz a transtornos comportamentais mórbidos de difícil recuperação. Então, sempre nós teremos, antes de uma desorganização material, nós teremos uma desorganização primeiro moral, né, com as nossas emoções desorganizadas, com os nossos vícios comportamentais, com as nossas sombras, né? As sombras, ou seja, aqueles comportamentos instintivos que trazemos lá dos nossos primórdios, mas que muitas vezes ainda são os nossos gerentes, são os que presidem as nossas ações, muitas vezes. Então, são esses que vão impressionar o perispírito de uma maneira mais rude, mais forte, tornando os nossos adoecimentos, então, comportamentais, psíquicos, morais e orgânicos. Então, meus irmãos, hoje infelizmente o tempo é menor aqui da palestra, e eu espero que esse pequeno estudo tenha servido como uma introdução para aguçar a curiosidade de todos vocês para um entendimento mais profundo desse tema que é tão importante e que é tão atual, porque hoje nós padecemos, infelizmente, de um grande número de pessoas que sofrem de adoecimentos morais, comportamentais, psíquicos, desordens psíquicas. E é importante que a gente tenha um entendimento a respeito da origem desse adoecimento, né? Para que possamos nos trabalhar, para que possamos nos cuidar em todos os níveis, através da reorganização moral, através da transformação individual, através do amor que temos por nós mesmos, em primeiro lugar, e em segundo, imediatamente, né, ao próximo. E, acima de tudo, o amor a Deus. Então, meus irmãos, era isso. Um grande abraço a todos. Vamos encerrar com a nossa oração. Pai amado, Mestre Jesus, agradecemos pela possibilidade desse estudo, né, tão importante, desse entendimento que a espiritualidade maior, através da sua bondade, da sua misericórdia, pôde nos trazer, ampliando o nosso olhar e o nosso entendimento a respeito do nosso funcionamento moral e espiritual, e nos dando ferramentas importantíssimas para o entendimento e para a nossa mudança, para a nossa transformação. Pai amado, esteja conosco, permaneça em nossos corações, que a sua luz ilumine a